Olá, convido você a vir estudar trigonometria comigo nessa questão que está pedindo para mostrarmos que nesse triângulo a cotangente do ângulo A mais a cotangente do ângulo B mais a cotangente do ângulo C vale tanto quanto a cotangente do ângulo θ. Sugiro que você pause, tente resolver, depois confira a demonstração dessa belíssima questão. Bem, essa é uma questão tanto quanto cabulosa, né? Eu diria até que essa questão separa a criança dos adolescentes aí, né? Porque veja, ele nos deu aqui, ó, esse triângulo, né? Poderia ser um outro, porque tudo que a gente vai fazer não vai se perder a generalidade do que a gente vai fazer. Ele marcou os vértices A, B e C, e aqui dentro ele fez uma triangulação tal que, quando ele uniu esse ponto comum, né, ele marcou aqui como se fosse um problema famoso do fabricante de cataventos, né? Você pega o triângulo e quebra ele. Marcou o ângulo θ ali e aqui, esses pedacinhos. Né? E a gente está querendo provar que a cotangente desse ângulo, mais a cotangente desse, mais a cotangente desse, né, o ângulo todo, tá? Em todos eles é o ângulo todo, é a mesma coisa da cotangente desse ângulo θ que ele indicou ali. Ok? Sem perda de tempo, vamos chamar esse ponto aqui, ó, de encontro de D. Tudo bem? A, B, C, chamá-lo de D. Bem, o que eu sei? Eu sei que esse ângulo aqui, esse pedacinho que está solto, eu posso chamar ele de A menos θ, não é verdade? Ó? A chapéu menos θ. Posso fazer o mesmo raciocínio aqui, ó. Chamar esse aqui de cima, ó, de quem? De C menos θ. Ok? Se tudo é o ângulo C, chapéu, esse pedacinho é o ângulo C todinho, menos o de baixo. Mesmo raciocínio aqui, e o mesmo raciocínio aqui, ó. B menos θ. Tudo bem? Feito isso, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu ver. Posso pegar esse lado, que é comum, ou posso pegar esse lado. Ou esse também. Vamos pegar esse aqui, ó. Chama esse lado aqui de M. Tudo bem? Chamar os lados, oposto ao A de A pequeno, oposto ao vértice C de C pequeno, oposto ao vértice B de B pequeno. Muito bem. Bom, esse ângulo interno aqui, ó, vamos raciocinar em cima dele. Ó. Se eu prossigo, né, esse segmento ACD, né, ele vai me dar dois ângulos aqui. Ó. Eu vou chamar esses ângulos um de X e o outro de Y. Tudo bem? Esses dois ângulos formados pela continuidade desse segmento CD. Tá? Muito bem. O que eu posso dizer do triângulo? Vamos analisar com calma. O que eu posso dizer do triângulo BCD? Triângulo BCD. Observe que se eu aplico o teorema do ângulo externo nesse triângulo, né, ó, esse x é o ângulo externo, né, ao triângulo BCD, concorda? Porque ele é continuidade, ó, a situação seria essa aqui, ó. Né, nós estamos com essa situação, chamei isso aqui de x, então ele tem que ser igual à soma dos não adjacentes a ele. Ok? Teorema do ângulo externo. Em todo o triângulo, cada ângulo externo é igual à soma dos não adjacentes. O adjacente seria o vizinho, os não adjacentes estão lá. Então esse x seria esse ângulo, mas esse ângulo, A mais B. Na nossa figura, na verdade, quem seria? Ora, na nossa figura, o meu x seria θ mais c menos θ. Agora, quando eu cancelo, x seria o próprio c. Tudo bem? De igual modo, se eu olho para o triângulo de baixo, né, o triângulo ACD, o triângulo ACD, também posso aplicar o teorema do ângulo externo nele para achar o y. Porque se você notar, o y é externo a esse triângulo, né, no vértice D. Então ele precisa ser igual à soma dos não adjacentes. Quem são os não adjacentes? θ e A menos θ. Ora, se eu corto, ele acaba sendo o próprio A. Ok? Então, se eu refaço essa figura, né, só para não ficar muito gasta ali, né, tentar reproduzi-la aqui. Digamos que seja o mesmo triângulo, ok? Aqui. O que a gente está querendo mostrar? Aqui eu tenho o A, o B e o C. Eu acabei de achar que esse ângulo aqui, na verdade, ó, não vou escrever para a gente não escrever muito, ele é x mais y, não é? Esse ângulo x mais y. Então ele, na verdade, mede quem? O A mais C. Eu vou deixar assim chapéu para não sobrecarregar a notação. Mas você sabe que eu não estou falando de vértices, tá? Estou falando de ângulos quando ele estiver aqui dentro. Então A chapéu mais C chapéu. Ele vai ser x mais y. Tudo bem? Dito de outra forma, eu estou dizendo o quê? Que x mais y é igual ao ângulo ADB. Ok? ADB. Tranquilos? E a gente acabou de ver que, na verdade, ele é quem? Ele é o A mais C. Bom, vamos aqui para baixo. Ó. O que acontece se eu prolongar esse carinha aqui? Do mesmo jeito que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Vou prolongar BD. Aqui, ó. Primeira coisa que eu noto é que se eu prolonguei o CD e prolonguei o BD, eu estou com x. Então, esse aqui em cima é x, aqui também é x. Ó. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então, isso aqui é x, aqui é x. Então, já me deu um trabalho a menos, né? Uma linha a menos. E esse cara aqui do lado, se eu olhar, ele é externo a esse triângulo, não é verdade? No ponto D, esse ângulo aqui que eu vou chamar de Z, você chama esse aqui de W, né? Pronto, W é igual a X. Mas o Z, ele é externo a esse triângulo, então tem que ser igual à soma dos não adjacentes. Então, se eu escrevo isso, ó, no triângulo ACD, também pelo teorema do ângulo externo, a gente tem que esse ângulo Z, na verdade, vai ser igual a θ mais B menos θ. θ mais B, chapéu menos θ. Ora, cortando, ele é o próprio B. Ok?
Bom, se ele é o B e eu sei que o W é igual ao X, né? Aqui ele é oposto pelo vértice, então eu sei que, na verdade, o W é igual ao próprio C, né? Se ele é igual ao X, o X é igual ao próprio C. De onde eu tiro o quê? De onde eu tiro que o ângulo ADC, o ângulo ADC, ele é, na verdade, quem? Ele é Z mais W, portanto, o ADC é B mais C, ok? O Z é B e o W é o próprio X, que é C, ok? Muito bem. Então, eu posso agora chamar esse ângulo aqui, ó, de B mais C. Ok? Bonita questão, né? Bonita questão. Bem, feito isso, eu posso agora ir para cima, mas não preciso, né? Eu não preciso. Deixa eu ver numa olhada. Tenho 3, basta 2. O que eu vou fazer? Esse pedaço que eu chamei de M aqui, ó, esse ladinho comum, né? Esses dois triângulos que eu acabei de trabalhar com eles, eu posso agora aplicar quem aí? Eu posso aplicar a lei dos senos nesse triângulo, né? O que acontece se eu aplicar a lei dos senos aí no triângulo? Vamos só reproduzir aqui de novo. Esse aqui é o A pequeno, esse aqui é o C pequeno, esse aqui é o B pequeno. Posso aplicar a lei dos senos nesse triângulo, não é? E nesse triângulo. Se eu aplico nesse primeiro, a ordem não importa, né? A, C, D, né? Aplicando a lei dos senos aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que M, né, está para o seno do ângulo oposto a ele, mas eu lembro que esse ângulo aqui mede quanto? Θ, né? Foi dado na questão. Θ, θ, θ. Assim como, então M está para o seno do ângulo oposto a ele, nesse triângulo, assim como o ladinho B, né? Assim como B está para o seno desse ângulo oposto a ele, né? Que é o seno de B mais C. Maravilha. Se eu aplico a lei dos senos no vizinho dele, ó, vamos nem escrever de novo. Se eu aplico a lei dos senos nesse e, vamos economizar aqui, ó, no de cima, apliquei no ACD, agora eu vou aplicar no ABD. Né? Nesse, eu acabei de encontrar a igualdade que eu queria. Agora, aplicando no de cima, o que eu tenho? Eu tenho que M está para o seno do ângulo oposto a ele. Que ângulo é esse aqui? Lembra? B menos θ, né? B menos θ. Então, eu posso escrever que M está para o seno de B menos θ, assim como C está para o ângulo, o lado C está para o ângulo, seno do ângulo oposto a ele. Seno de A mais C. Ok? Tem o M aqui, tem o M aqui. Então, o que eu posso fazer para eliminar esse M aí? Bom, eu posso dividir, né? Se eu divido, vamos, sei lá, chamar de 1 e de 2. O que acontece se eu dividir 1 e 2 aí? Né? Se eu dividir 1 e 2, vou ficar com a seguinte situação. Ó. Eu vou conservar o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo, né? O que está antes do igual. Conserva a primeira fração na divisão e multiplica pelo inverso da segunda fração. Então esse M vai cancelar. Então quando eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso, esse cara vai subir, vai ficar com seno de B menos θ sobre M. Só que esse M vai cancelar com o outro que vai inverter. Então aqui eu vou ficar com seno de... Bom, aqui eu não coloquei, né? M seno θ, né? No triângulo ACD. ACD. M seno do θ. Maravilha. Do outro lado, quando eu conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda, veja que eu vou ficar com B, né? O inverso da segunda, quem vai ser? Seno de A mais C. Embaixo esse cara vai descer, né? E aqui esse cara vai ficar embaixo, como ele já está, né? Eu conservei a primeira, então aqui eu tenho seno de B mais C. Ok? Bonita questão, né? Bonita questão. Por isso que eu disse que ela é um tanto quanto melindrosa, né? O que a gente pode fazer agora? Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Esse A mais C, esse B mais C, não é uma boa. Vamos tentar eliminar ele daí. Bem, o que eu sei? Eu sei o seguinte, ó. Se eu somar o A mais o B mais o C, a soma dos três ângulos iniciais, eu sei que essa soma tem que ser 180. Não é verdade? Daqui, o que eu tiro? Eu tiro duas situações daqui, ó. A primeira situação é a seguinte, ó. Se eu isolar, bom, eu tô com A mais C, eu vou isolar o B. O que acontece se eu isolar esse B? Ora, B vai ser 180 menos o A mais C, não é verdade? É como se eu subtraísse eles dos dois lados. Eu vou tirar o chapéu, tá? Então o B vai ser esses dois caras com um sinal trocado do outro lado. É mesmo quando eu subtrair dos dois lados. E daqui, o que eu concluo? Eu concluo que o seno de B tem que ser igual ao seno do que está do outro lado, né? Se eu tenho um ângulo igual a outro ângulo, o seno desse ângulo tem que ser igual ao seno desse ângulo. E aqui eu estou com seno de 180 menos A mais C. Tudo bem? Agora eu tenho que lembrar, né? Do que acontecia quando a gente estava no segundo quadrante? Quando a gente estava aqui, ó, um arco que vinha do início até aqui, positivo, o seno dele, né, a projeção do seno dele, ó, era a mesma projeção que teria do lado de cá, né, no primeiro quadrante. O seno se mantém, né? Então a gente mostrou o quê? Que sair do segundo quadrante para chegar lá, quando eu estou com essa situação, ó, que seria meia volta, 180, menos esse ângulo todo, é o próprio seno, né, de θ. A gente mostrou isso há 2 ou 3 aulas atrás. Nas últimas aulas a gente até usou isso aí para resolver o exercício. Então eu posso escrever isso aqui como sendo o quê? Ora, o seno de B, na verdade, vai ser o seno de A mais C. Ok? O seno de B vai ser o seno de A mais C. Posso também daqui fazer o seguinte. Então aqui o A mais C eu já sei, né? E o B mais C? Bom,
Se eu quero tirar esse B mais C daqui, eu vou isolar o A. Né? O que acontece quando eu isolo o A? Ora, o A vai ser 180 menos o B, colocar em conjunto, né? Menos o B mais C. Podia pôr menos B, menos C, depois pôr menos 1 em evidência, não precisa. Então eu estou dizendo aqui, ó, que o seno de A, de novo, né? É o seno de 180, né? Para esse ângulo ser igual a esse ângulo, o seno dele tem que ser igual. Seno de 180 menos B mais C. E de novo, eu percebo que, na verdade, o seno de A quem é? Ora, é o seno de B mais C. Então por isso que eu disse que a questão é melindrosa, ela tem muitas nuances, né? Então como é que a gente reescreve isso daqui, ó? Eu estou aqui com seno de B menos θ sobre o seno de θ. Aqui do lado eu tenho B que multiplica, em vez de seno de A mais C, eu vou colocar seno de B. Em vez de C que multiplica seno de B mais C, eu vou colocar seno de A. Ok? Vamos multiplicar cruzado. Então é uma questão, realmente não é uma questão para amadores, né? É uma questão bem nível difícil aí. Quando eu multiplicar isso aqui cruzado, eu vou escrever assim, ó, B vezes o seno de B vezes o seno de θ, ok? Fiz o produto primeiro dos meios, agora vou fazer dos extremos. Ó. Tem que ser igual a C seno de A vezes o seno de B menos θ. Bacana, hein? Vamos melhorar isso aqui. Eu vou escrever isso aqui como sendo B sobre... trazer esse cara para cá, ó. Trazer esse cara para cá. B sobre C seno A. Do outro lado, esse cara ficou, né? Esse cara ficou. Seno de B menos θ ficou lá. E isso aqui, ó, posso descer, né? Então, passei esse cara dividindo para cá e esses dois caras para lá. Então aqui eu tenho seno de B vezes o seno de θ. Ok? Agora eu preciso eliminar esse B e esse C, que são os lados, né? Eu não tenho eles. Não me foi fornecido. O M eu já consegui eliminar, né? Na hora que eu dividi aqui. Também não tinha aquele M lá ao lado do M. Bom, eu quero trabalhar só com ângulos. Então vamos fazer o seguinte aqui, ó. A lei do seno serve exatamente para isso, ó. O que acontece nesse triângulo aqui, ó? Se eu aplicar a lei dos senos nele. Ora, se eu aplicar a lei dos senos nele, eu tenho o seguinte, ó. B está para o seno de B, não é verdade? E se eu inscrevo ele numa circunferência, ou seja, se eu circunscrever um círculo aí, aquele triângulo, escrevê-lo em um círculo ou circunscrever um círculo nele, eu sei que essa razão, B sobre o seno do oposto, é quanto? É 2R, professor. Perfeito. Lembrou? Então, olha só, eu posso multiplicar isso aqui cruzado e eu acabo de ter o quê? Que B, na verdade, ó, tão bacana essa, hein? Não queria pagar, mas tudo bem. Que é B menos θ. B, né, quando eu multiplicar cruzado, B vai ser igual a 2R seno θ. Seno de quem, gente? Seno de B, né? Seno do ângulo oposto. Seno de B. Tudo bem? Diminuir esse Azinho. Posso fazer a mesma coisa para o C, né? O C sobre o seno do ângulo oposto a ele, que é o seno de C, precisa ser... A razão é quanto? É 2R's. Onde eu tiro o quê? Que o C também vai ser 2R's, multiplicando cruzado, vezes o seno do ângulo C. Então, agora sim, eu posso eliminar aquele B dali, ó. Né? Quem é aquele B de lá? Ora, é 2R seno B, professor. Perfeito. 2R's seno B. Quem é esse C? 2R seno C. 2R's seno C. E eu não posso esquecer desse seno de A aí, hein? Questão muito melindrosa. Esqueci um detalhe, já era. E daqui do outro lado eu tenho o quê? O seno de B menos θ. E aqui o seno de B vezes o seno de θ. Tudo bem? Olha aí que bacana. Não temos mais lados, né? Só temos ângulos agora, olha aí. Só senos. Bacana isso. Bem, eu tenho aqui um seno de C, um seno de A e um seno de B. Né? Será que eu consigo jogar esse cara para ele virar esses dois caras, esse aqui? Consigo, não consigo? Vamos olhar aqui, ó. Seno de B. Aqui, ó. Quem é o seno de B, na verdade? É o A mais seno de A mais C, que é exatamente quem tem embaixo, né? O A e o C. Então, em lugar disso aqui, eu vou colocar o quê? Seno de A mais C. Porque isso é o seno de B, não é verdade, ó? E aqui embaixo eu fico com seno de C vezes o seno de A. E do outro lado eu tenho seno de B menos θ. E eu tenho ainda o produto, seno de B vezes seno de θ. Agora não tem pra onde correr, né? Minha terra tem palmeiras onde canta sabiá. Então aqui eu vou ter o quê? Seno A cosseno C mais seno C cosseno A. Tudo bem? Seno A cosseno C cosseno A. Minha terra tem palmeiras. Aqui o que eu tenho? Seno C seno A, multiplicando, né? Não tem como... Aqui, de novo, minha terra tem palmeiras. Seno B cosseno θ menos, né? Cuidado, menos seno de θ cosseno de B. Que bela questão, hein? Que bela questão. E embaixo, seno de B, seno de θ. Ó, que coisa boa, hein? Tem gente igual em cima e embaixo. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos reescrever isso aqui assim, ó.
Seno de A cosseno C pode ser reescrito como sendo seno de C, seno A. Na verdade, eu quebrei a fração aqui, a soma, ó. Desde que eu repito o mesmo denominador embaixo, né? Seno de C, seno de A. E a outra parcela, seno de C, cosseno de A. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado, vamos quebrar essa diferença aqui. Então eu fico com seno B, cosseno θ, sobre seno B, seno de θ, menos seno de θ, cosseno B, sobre seno de B, seno de θ. Belíssima questão, belíssima. Agora veja aqui, ó. Esse seno de A com esse seno de A morre. E quem é o cosseno sobre o seno? Lembra que o seno sobre cosseno é tangente. E o contrário, cosseno sobre seno é a cotangente. Então isso é a cotangente de quem? De C. Então eu tenho aqui a cotangente de C, ó, cosseno de C sobre seno de C. Mas, quando eu cancelo esse seno C com esse seno C, o cosseno de A sobre o seno de A quem é? Ora, é a cotangente de A, professor. Maravilha. Quando eu cancelo esse seno B com esse seno B, cosseno de θ sobre seno de θ quem é? Ah, professor, é a cotangente de θ. Beleza. E por último, quando eu cancelo seno B, seno θ com seno θ, eu fico com cosseno sobre seno do ângulo B. Então isso é a cotangente de B. Ora, eu posso somar aquelas cotangentes dos dois lados. Então eu vou ficar aqui com o seguinte, ó. Cotangente de A mais cotangente de B. Quando eu somar ela dos dois lados, ela aparece somando aqui. E eu ainda tenho a cotangente de C aqui, né? Cotangente de C. E do outro lado, é a cotangente de θ. Como queríamos demonstrar. Belíssima questão. Belíssima. Linda. Maravilhosa. Então a gente provou que, de fato, né, a soma da cotangente dos ângulos iniciais é a cotangente daquele ângulo do catavento ali interior. Simples assim.